Bem, pessoal, seguindo aqui as nossas aulas sobre equipamentos, eu vou falar um pouquinho sobre câmeras. Aqui a gente tem munição para falar sobre várias coisas, vários modelos diferentes, particularidades de cada uma delas, tá? E aí eu vou tirar um tempo aqui para analisar cada uma delas aqui com vocês e as possibilidades de cada uma delas, tá bom? Questão de lente, questão de configurações de câmera, acessórios. Então eu vou utilizar inclusive esta aqui que eu estou gravando, que é uma GoPro. A gente vai falar detalhadamente sobre cada uma delas. É importante que você conheça os equipamentos que você pode utilizar, né? Algum dia você vai lá, você vai fazer um investimento, você vai comprar, ou Alisson, eu quero fazer agora, juntar uma grana, fazer um parcelamento, quero já começar a profissão aí, já quero começar a produzir meus vídeos com uma qualidade melhor, tal. Beleza. Então vamos conhecer cada uma delas, tá bom? E aí, pessoal, começando aqui falando um pouquinho sobre as câmeras DSLR, tá? O que é que significa DSLR, na verdade, né? Todo mundo fala, eu prefiro DSLR, mirrorless. Então, esse modelo de câmera aqui, que eu estou na mão, é um excelente modelo de câmera de entrada. Essa aqui eu acho que foi a primeira câmera que eu comprei para mim e consigo gravar, produzir conteúdo de forma profissional já com ela, tá? Ela nas categorias das câmeras, ela é considerada uma semi-profissional, é considerada uma câmera de entrada. Porém, você consegue entregar um trabalho muito bacana, uma qualidade muito boa de vídeo, tá? Voltando ao que é DSLR, né? O D vem de digital, então ela captura imagem digitalmente, ou seja, ela salva todo o conteúdo em um cartão de memória digital, né? Então, aqui embaixo, ó, próximo do local da bateria, é o lugar que fica o armazenamento também do cartão de memória. Então, eu consigo aqui, ó, aquele cartãozinho da outra aula, coloco aqui, já serve de armazenamento. Single lens, né, no caso SL, DSLR, o single lens é uma lente simples, né, que ela usa uma única lente para visualização e gravação, que no caso, essa lentezinha que tem aqui dentro, deixa eu tirar aqui, ó. Né? E o reflex, que é o R, no caso, porque ela usa um espelho interno para refletir essa imagem da lente para o visual óptico. Então, essa é a lente aqui, e aqui dentro, se você prestar atenção, ela tem um espelho, tá? Por quê? Porque aí ela lança isso aqui para o visual óptico lá dentro, que faz o armazenamento da imagem, o processamento da imagem. No caso das lentes mirrorless, ela já não tem o espelho lá dentro. Ela já tem um sistema digital que da lente ela já captura e já passa para processamento, tá certo? Então, qual é o funcionamento básico? Essa aula aqui eu considero que é uma das aulas mais importantes até agora, depois das aulas de roteiro e equipamento. Por quê? Porque aqui eu vou falar alguns conceitos que a gente utiliza tanto na câmera, preste atenção nas coisas que eu vou falar aqui da câmera, de ISO, abertura, termos de fotografia, que você vai aplicar também no seu telefone. Então, a câmera, né, os conceitos da câmera, de uso da câmera aqui profissional, semi-profissional, você pode utilizar também no seu telefone, no tablet ou onde você for utilizar uma câmera de forma digital, tá certo? Então preste atenção. Como é que funciona, como é o funcionamento dessa câmera aqui? Para eu ter foto, eu preciso ter luz, né? Então, a luz entra através, aqui é um protetorzinho, tá? A luz entra aqui pela lente, ela é refletida lá dentro pelo espelho, né, para o visual óptico. Então, basicamente, quando você aperta o botão, né, o espelho movimenta lá dentro, eu disparo aquele espelho, e a luz atinge o sensor digital, que ele faz o armazenamento da imagem, né, que estava sendo projetada ali pela lente. Dentro dessas câmeras aqui, a gente tem algumas marcas que são as marcas principais. A Canon, ela é uma delas, tá? Essa aqui. Mas eu tenho o Nikon, eu tenho o Sony. A Sony é a câmera que eu estou utilizando para fazer as outras gravações das outras aulas, né? E, enfim, tem vários outros. Esse modelo aqui
é um modelozinho de entrada chamado SL3, tá? Normalmente a gente tem o modelo da câmera indicado aqui, ó. Essa câmera aqui, eu já coloquei alguns acessórios nela, tá? Ela não vem com isso aqui é um cage, que a gente chama uma gaiola de proteção. E aqui eu consigo anexar alguns acessórios na câmera, né? A gente consegue montar um rig completo com vários acessórios para melhorar e deixar mais profissional a qualidade das imagens, tá? Nesse cage aqui, que está simplificado, eu coloquei um adaptador para poder colocar alguma iluminação, algum microfone aqui, e eu comprei também esse adaptador da Small Rig, que é para saída HDMI, para que eu não fique mexendo, movimentando sempre, inserindo e retirando cabos aqui, né, para acabar danificando a câmera. Então, esse aqui é outro adaptador que eu coloquei, que aí eu coloco o cabo HDMI padrão aqui, né, e aí ele já utiliza, certo? Vamos falar um pouquinho sobre os componentes e as partes, né? A câmera, essa câmera DSLR, ela tem esse espaço aqui que a gente chama de corpo, tá? Ignora aqui o cage, vamos falar só dessa parte principal aqui da câmera, tá certo? É onde tem aqui o botão aqui, né, de controle, onde eu tenho o visor. Você me pergunta assim, tá, mas onde é que está o visor? Essa câmera em específico, ele tem esse visor aqui, ó, que ele abre, aí eu posso girar e posso utilizar para visualizar aqui, ou se eu estiver gravando, eu consigo me ver, fazer uma selfie aqui e gravar para assistir o conteúdo ao mesmo tempo que eu estou gravando. Essa é uma coisa bacana aqui dessa câmera, tá? Outra parte da câmera é a lente. Essas câmeras DSLR, elas têm a vantagem de ter as lentes intercambiáveis. O que é isso? Significa que eu posso trocar essas lentes, no caso, essa é uma lente aqui 24mm, vão absorvendo essas informações que eu estou falando aqui para vocês, tá? Que aí depois eu vou detalhar quando eu estiver falando de lentes, tipos de lentes diferentes, mas vão guardando essas informações. O que você precisa saber é que a DSLR, ela possui uma lente intercambiável, eu consigo trocar as lentes de acordo com a necessidade, tá? Podendo ser uma lente fixa ou lente variável, mas aí eu vou depois. A gente tem o visor óptico, que é o quê? Que é o viewfinder, que eu consigo ver aqui dentro, né? Eu não preciso da tela digital aqui. O viewfinder me permite que eu veja e... Deixa eu tirar aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver ali, ó, mas ele me mostra uma visualização também do que está sendo visto através da lente, tá? Eu tenho o sensor da imagem, que aí fica na parte interna, né? Eu tenho o espelho também, que também fica no mecanismo interno dela, da DSLR. Geralmente todas elas têm um LCD traseiro para que eu possa visualizar as fotos, os vídeos que eu vou fazer, tá? Ela tem o espaço do cartão de memória e bateria, aqui embaixo. E eu tenho aqui também, mas está desabilitado, porque eu não utilizo aqui, porque eu só faço geralmente vídeos. Aqui tem um flash também, integrado, tá certo? Com a gaiola, com o cage aqui, ele fica desabilitado por completo, porque ele fica travado aqui. Mas se eu estiver utilizando essa câmera para tirar fotos, aí eu posso não utilizar a gaiola, né? E ela fica liberada também para utilizar, tá certo? Aqui, para ligar a câmera, eu vou utilizar aqui uma bateria externa. Acho que na aula de baterias e fontes de alimentação vocês já viram sobre ela aqui, né? E aí vai aquele lance lá dos adaptadores que eu falei. Aqui já é um adaptador de TEP para o modelo da bateria da minha câmera, tá certo? Então, para ela funcionar aqui, eu consigo fazer uma diária de gravação toda apenas utilizando uma única bateria, tá certo? Mas aqui, continuando, aqui eu tenho alguns modos de configuração, tá? Aqui eu tenho o modo manual,
né, que eu consigo controlar completamente o ISO, a abertura e o obturador. Então eu consigo através do manual, do modo manual. Aí eu tenho o modo AV, que para eu alterar e modificar, basta eu girar isso aqui, né, que aí ele me dá uma prioridade de abertura, ou seja, eu escolho a abertura, mas a câmera escolhe o restante, de forma automática. Então, aqui eu controlo tudo da câmera, né? O meu sonho é que todo mundo, seja no celular, seja em todo canto, qualquer canto que você esteja fazendo a captura, você utilize sempre o manual, porque aí significa que você tem o domínio de todos os recursos do equipamento. O AV é a prioridade de abertura. A TV, o modo TV aqui, ele me dá uma prioridade no obturador, né? Ele geralmente usa esse tipo aqui para quando eu quero capturar movimento, tá? E o alto, que é esse aqui, ó, a câmera escolhe tudo para você, ou seja, você não configura nada, deixa tudo no automático, e aí ela fica ajustando todas as configurações de forma automática para você. Comprei a câmera, coloco no automático aqui para ver como ela funciona, ok, tranquilo. Mas é ruim quando eu estou gravando vídeo, por quê? Porque ela tende a ficar modificando e ajustando automaticamente, mesmo no meio do vídeo, ele não seta uma configuração. Então, às vezes, se eu me afasto, se tem uma fonte de luz natural, ele me dá uma variação muito grande e aí não dá um ar de profissionalismo, né, no material que você vai capturar, tá bom? Ali, aqui dentro eu tenho também, ó, o botãozinho do ISO, tá? E o botãozinho aqui de configuração do display. O que é o ISO, gente? Que é a gente falou de parâmetro principal, né? Que é, eu falei do ISO, da abertura e de velocidade do obturador. O ISO, ele controla a sensibilidade da luz do sensor, tá? Então, vamos lá. Quanto maior o ISO, mais sensível, né? Que quanto menos luz eu tenho no ambiente, eu preciso subir o ISO. Eu subo o número do ISO. Mas quando eu subo o número do ISO, é como se ele estivesse gerando ali uma luz artificial, uma compensação de luz da câmera. E aí ele fica uma imagem com ruído. Deixa eu ligar a câmera aqui para ver se a gente consegue fazer e demonstrar para vocês a questão do ISO, tá? Aqui tem que entortar um pouquinho. Beleza. Deixa eu ligar a câmera aqui. Vou deixar na parte de fotografia aqui. Ó, aqui ela está na configuração automática. Mas eu vou colocar na configuração manual aqui, tá certo? Aí falou, Alisson, caramba, não tô vendo nada, né? Só tô vendo ali no Viewfinder. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Você tá vendo? Aqui que tá... O foco tá ali, ó, na tampinha. Beleza. Como é que eu faço para ver a informação aqui no monitor? Vê que esse botão aqui, ó, quando eu aperto, ele transfere a visualização aqui para o... deixa eu afastar aqui. Ele transfere a visualização aqui para o visor, tá certo? Então, aqui, deixa eu deixar aqui no automático, tá. Você vê que ele fez o ajuste de foco ali, né? Se eu apertar o botão até metade, sem pressionar ele, eu estou no modo de foto aqui, ele faz o ajuste de foco. Por quê? Porque a minha lente, ela tá aqui, ó, ajustada para autofoco e não no foco manual. Se eu colocar no foco manual, eu vou ter que girar aqui, ó, a configuração aqui do zoom. Tá vendo que ele vai mais para frente ou mais para trás aqui da lente, e ele faz o ajuste da lente para fazer o ajuste de foco. Quando eu estou gravando, eu gosto de deixar no ajuste de foco manual, tá? Gravando o vídeo. Por quê? Porque ele evita que a câmera faça ajuste automático no meio da gravação. Eu já perdi gravação, eu estava fazendo uma captura de uma imagem, uma entrevista, e eu perdi totalmente o foco, né? Deixei lá na câmera no automático, a lente no automático,
e perdi o ajuste de foco. Então, perdi a entrevista. Não tinha como recuperar de jeito nenhum, tá? Mas vamos voltar para o ISO aqui. O ISO, eu consigo verificar aqui, ó. Você tá vendo? O ISO aqui, como tem muita iluminação, o ISO tá 100. Se eu coloco aqui, outra coisa, tá? Essa câmera aqui, ela tem um visor touchscreen. Isso facilita muito. Mas o ajuste aí do ISO aqui, ó. Então, clico no ISO. Você vê que quanto mais eu subo o ISO, maior é o número do ISO, mais fica estourado ali a imagem. Tá vendo? E mais granulado, menos informação eu tenho do que eu quero. Aqui está um ISO de 25.600. Então, aqui, ó. Você vê que eu deixo no ISO automático, ele ajusta, mas fica estourado. Tá vendo? Então, quando eu coloco aqui no ISO 100, eu já seto a informação que eu quero. Por isso que eu gosto de deixar no manual. Então, eu consigo fazer o ajuste melhor para minha estética que eu quero, tá? Então, vamos lá. Quanto mais claridade eu tenho no ambiente, menor é o ISO, tá certo? Eu recomendo deixar sempre o ISO 100, tá certo? E quanto mais escuro, aí eu subo o ISO, mas prestando atenção se a imagem ela tá granulada, se ela tá tremendo, chiando, sabe? Ela perde bastante a qualidade quando a gente sobe muito o ISO. Quanto mais modernas as câmeras, a gente tem uma configuração mais ajustada, mais fina do ISO. Por exemplo, na minha câmera da Sony, eu consigo ter um ISO de mais de 120.000, tá? Dependendo, obviamente, da lente que eu estou usando, de tudo, mas eu consigo um ajuste muito melhor de ISO do que nessa câmera aqui, essa câmera de entrada, tá? Beleza. Seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho da abertura, tá? Quando eu falei o ISO, ele compensa a luz, né, a falta de luz, quando a gente está gravando no ambiente escuro, tá certo? A abertura, ela já é o seguinte, ela controla a quantidade de luz que entra pela lente e a profundidade do campo. Por exemplo, quando eu falo da lente, essa lente aqui, ó, tem f2.8. Quando eu clico aqui, quanto maior o número aqui, né? Quanto maior o número, eu vou permitindo menos luz que entre na lente. Então, aqui entra na configuração de ISO. Então, quanto maior aqui, ó, quanto maior esse número, mais escuro vai ficando ali, porque eu vou permitindo menos entrada de luz, tá? E quanto menor o número aqui, eu consigo permitir mais entrada de luz. O que é que acontece com isso? Eu tenho que achar um equilíbrio entre ISO, entre essa abertura e a velocidade do obturador, que a gente vai ver já já. Mas um detalhe é que, quando eu tenho, quanto menor esse número aqui, né, quanto mais luz, eu consigo mais desfoque no fundo. Então, se eu coloco aqui para ajustar aqui para lente, deixa eu ver aqui. É porque aqui eu estou em cima da mesa, né, e aí não dá para ajustar tanto, eu não tenho tanta profundidade. Mas, quanto menor esse número aqui, né, então eu tenho lente de 1.4, 1.6, quando a gente fala assim, essa lente aqui é muito escura. Por quê? Porque eu não consigo permitir tanta passagem de luz. E quanto mais luz passa, quanto menor esse número, mais desfoque eu consigo no fundo. Sabe aquelas imagens de entrevista que fica o foco no rosto, fica bem embaçado atrás? Exatamente. Então, ele está setado aqui no número menor. Então, eu tenho umas lentes mais claras. Eu consigo atingir números menores. Geralmente, as lentes que vêm nos kits originais das câmeras não vêm lentes tão boas. Elas vêm com lentes escuras. Normalmente, elas vêm assim, ó, 5.6, né? Vem aqui. Aí você me pergunta assim, Alisson, tá, mas faz diferença eu ter essa lente para uma lente mais clara, para uma lente mais escura? Faz. À noite. Então, à noite, eu consigo eu fico muito mais refém da iluminação, né? E com a lente mais clarinha, aqui, eu consigo ter uma possibilidade
maior de captura de imagem, tá? Então, se eu vou utilizar à noite, normalmente eu quero que entre mais luz aqui, para que eu possa ter uma melhor qualidade, sem utilizar e sem subir tanto o ISO. Entende? Que esses dados que eu estou passando aqui para vocês, eles têm que ter harmonia, tá? E essas configurações, elas têm que casar. Normalmente, quando está ajustado dentro de um padrão, a gente tem essa referência aqui, ó. Ela fica aqui no 0. Aqui, ela fica bem ajustada aqui. Tá certo? Vou seguir.